Bem-vindo ao podcast Conversa de Impacto, onde a governança é aplicada, sob medida. Olá. Hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, é o coração da economia, né? A gestão e o futuro das pequenas e médias empresas. Com certeza. E o material que a gente analisou foca numa dor muito específica, quase universal, para quem empreende. Qual seria? Aquela sensação de solidão, sabe? Na hora de tomar as decisões que, podem definir o futuro do negócio. Sim, total. A ideia de ter um conselho de administração com gente de fora parece a solução. Mas para a maioria das PMEs, isso soa como algo de outro mundo. Exato. Caro, burocrático, muito distante da realidade deles, né? E a nossa missão aqui é justamente desvendar uma proposta que parece ser uma ponte entre esses dois mundos. E para fazer isso, a gente vai usar como fio condutor a trajetória de uma pessoa, o Celso Cândido de Souza. Um profissional com uma carreira de mais de 40 anos que parece que foi toda desenhada para culminar nisso. Exatamente. Ele é economista com mestrado. Tem uma experiência enorme em setores super diversos, né? Agroindustrial, tecnologia, bancos. Sim, e ele passou por gigantes como o Grupo Perdigão e também pela máquina pública, na Conab. E isso que eu acho interessante, porque no Perdigão ele viu a governança corporativa no seu máximo, com todos os processos, estruturas. E na Conab provavelmente viu o outro lado, né? Como a burocracia pode travar tudo. Exato. Ele viu os dois extremos do espectro. E é essa vivência toda de gerente, diretor, até professor universitário que informa o propósito dele hoje, que as fontes deixam bem claro. Que é apoiar empresários, ajudar eles a adotar boas práticas de governança, mas de um jeito que faça sentido para eles, com foco em rentabilidade, perenidade e sustentabilidade. E todo esse conhecimento se materializou numa iniciativa que ele cofundou, o programa Impacto 3C. Exatamente. É aí que a história toda se conecta. Certo, então vamos começar a desembrulhar isso. O termo que aparece em todo o material é governança sob medida. Sim. Honestamente, isso pode soar um pouco como o jargão de marketing, né? O que isso significa na prática? Essa é a pergunta de 1 milhão. Como se faz governança sob medida para uma empresa familiar de 50 funcionários que é totalmente diferente de uma startup de tecnologia com 20? Então, a resposta, segundo a metodologia deles, está em rejeitar a ideia de receita de bolo. A missão do programa é, e eu cito, transformar as organizações pelas boas práticas da governança sob medida. A palavra-chave é transformar, não impor. Exatamente. A abordagem começa com um diagnóstico. Eles não chegam com um manual. Eles mergulham na cultura da empresa, na história, principalmente se for familiar. Entendi. Ignorar os rituais, as lealdades, os conflitos não ditos. Isso é a receita para o fracasso de qualquer tentativa de profissionalização. Então, o sob medida é mais sobre o processo de implementação do que sobre as ferramentas em si. É o ritmo, o respeito à cultura. Perfeito! A implementação é descrita como passo a passo. Para uma empresa, o primeiro passo pode ser um acordo de sócios. Para outra, um planejamento estratégico pela primeira vez. Faz sentido. A governança não é um destino final, é um caminho. Claro, os pilares são os mesmos das grandes, né? Transparência, equidade, responsabilização, sustentabilidade. Mas o jeito de chegar lá é radicalmente diferente. Ok, vamos para um cenário prático. Imagina o dono de uma metalúrgica. Sobrecarregado, os filhos talvez sem interesse no negócio. A empresa parou de inovar. Como esse modelo ajuda ele concretamente, no meio do caos? O que é fascinante na proposta é que a solução para essa dor não é um relatório de consultoria. É uma estrutura humana. Como assim? Eles criaram o que chamam de Conselho Consultivo Colaborativo. A ideia é muito poderosa. Pensa nesse dono da metalúrgica. Certo. Agora, imagine ele sentado numa sala, uma vez por mês, com a dona de uma rede de cosméticos, o fundador de uma empresa de logística. Pessoas de outras áreas. Isso. Ninguém é concorrente de ninguém. Todos faturam numa faixa parecida, ali entre 10 e 100 milhões, e todos enfrentam dilemas semelhantes.
É a institucionalização daquela conversa de bar que todo empresário queria ter, mas não sabe com quem. Aquela troca sincera sobre o que está dando errado. Precisamente. Só que com uma diferença crucial. O grupo não está à deriva. Ele é liderado por conselheiros e mentores experientes. Ah, ok. Isso muda tudo. Muda tudo. Transforma o que seria um desabafo num fórum estratégico. E aqui vem o pulo do gato financeiro. O custo desses mentores de altíssimo calibre é dividido entre os 5, 8 membros do grupo. E, de repente, ter um conselho se torna viável. Exatamente. Aqui é onde fica realmente interessante, porque os benefícios vão além da troca de ideias. Um ponto que as fontes destacam muito é a imparcialidade desses mentores. Sim, isso é fundamental. Eles não têm vínculo empregatício, não são acionistas, não têm o viés de quem está lá há 20 anos. A lealdade deles é com o negócio. Ponto. E isso permite que eles façam as perguntas difíceis, aquelas que ninguém mais tem coragem de fazer. E essa imparcialidade, ela também deve construir um ambiente de segurança, de confidencialidade, né? Totalmente. Um dos maiores desafios é fazer com que esses empresários, que são, por natureza, protetores, exponam suas vulnerabilidades. Imagino. As fontes mostram que há um processo cuidadoso para construir essa confiança. O papel do mentor é garantir que as regras de confidencialidade sejam sagradas e que a discussão seja produtiva. Ele é o guardião do processo, sabe? Certo. Ele ajuda a manter o foco, a identificar os pontos críticos. Isso, para não se perder em detalhes operacionais e focar no que é estratégico. É um combate direto àquela solidão do poder que a gente mencionou. Mas, para combater essa solidão, a qualidade das pessoas na sala é tudo. O que as fontes dizem sobre quem são esses mentores? De onde vem a expertise deles? E esse nos traz de volta ao Celso e à equipe de fundadores do Impacto 3C. A qualidade e principalmente a diversidade desses conselheiros são a espinha dorsal do programa. Não é a visão de uma pessoa só. De jeito nenhum. O material que a gente analisou descreve um time com uma bagagem impressionante. Vale a pena a gente detalhar, sem citar nomes, para entender essa profundidade. Vamos lá, essa inteligência coletiva me interessa. Primeiro, tem um especialista com mais de 50 anos no setor industrial, uma pessoa que foi de executivo a empresário, ou seja, sentiu na pele as dores dos dois lados. Uau! Tem também gente com expertise vinda de multinacionais em marketing, planejamento estratégico e, o que é crucial, fusões e aquisições, o famoso M&A. Um tema que assusta muitas PMS. E tem mais. O programa conta com uma consultora tributária que no Brasil, vamos combinar, não é luxo, é sobrevivência. Nem me fale. E não para por aí. Tem um especialista em gestão de riscos, compliance, cultura corporativa, temas que a PM acha que é coisa de empresa grande. Até o dia em que o problema bate na porta. Exatamente. E para fechar, tem uma conselheira com experiência internacional em governança e estratégia, em setores tipo cosméticos e mineração, super distintos. Então, a mágica não é só ter um especialista em finanças e outro em marketing. É quando o especialista em tributário ouve o problema do cara de M&A e fala, pera um pouco, a estrutura dessa aquisição pode ter uma implicação fiscal que ninguém viu. Essa polinização cruzada de ideias, exatamente, é uma inteligência coletiva aplicada na prática. O valor não está só nas respostas, mas na qualidade das perguntas que cada um traz para a mesa. O empresário sozinho, por mais brilhante que seja, sempre vai ter pontos cegos. Um grupo assim funciona como um sistema de radares 360 graus, feito está claro. Mas e a jornada prática? Uma empresária se interessa pelo programa. Como ela sai do estou interessada para a primeira reunião produtiva do conselho dela? Qual é o passo a passo? O processo é bem estruturado justamente para construir essa confiança. O primeiro passo, como a gente falou, é o diagnóstico prévio. Uma imersão na empresa. Isso, uma fase de escuta profunda para entender as dores, os desafios. O segundo passo é a seleção e formação do grupo. Com base nos diagnósticos, eles montam os grupos, buscando essa homogeneidade de desafios. É quase um matchmaking empresarial. E uma vez que o grupo está formado,
Eles só sentam e começam a conversar? Não, aí vem um passo fundamental, o terceiro, a definição de objetivos e regras. A primeira reunião é para o próprio grupo definir suas prioridades. O que vamos atacar primeiro? Sucessão, expansão. O grupo define a pauta. Exato. E também firma seu próprio código de conduta, reforçando a confidencialidade. Só então, no quarto passo, começam as reuniões estratégicas facilitadas, que são guiadas pelos conselheiros. Entendi. O que me chama a atenção é essa curadoria do grupo, de buscar dores comuns. O sucesso do modelo parece depender tanto da química do grupo quanto da expertise dos mentores. Sem dúvida. A conexão humana é o ingrediente secreto. E isso se conecta diretamente com os resultados esperados, sabe? Que seriam? Uma tomada de decisão mais assertiva, porque ela foi testada, enriquecida por outras perspectivas, um apoio real no planejamento sucessório, que é talvez a maior causa de mortalidade de empresas familiares, Ter um fórum externo isento para discutir um tema tão delicado deve ser transformador. e a profissionalização da gestão, mas sem que a empresa perca sua alma, o seu DNA. Esse é o grande equilíbrio. Exato. Não é sobre impor um modelo enlatado. E, claro, tem o efeito colateral positivo, a ampliação da rede de contatos. Dessas reuniões podem surgir parcerias, novos clientes, oportunidades que jamais surgiriam no dia a dia isolado do empresário. Em resumo, então, o que a gente vê é um modelo que tenta democratizar o acesso à governança de alto nível. A proposta do programa Impacto 3C, com esse conselho consultivo colaborativo, é quebrar o paradigma de que planejamento estratégico e conselheiros experientes são um luxo para poucos. É sobre criar uma estrutura de apoio, de compartilhar o peso das decisões. E de garantir que o empresário não precise mais estar sozinho no topo. Para quem se interessou e quer saber mais sobre como isso se aplica a um negócio específico, o material indica o site impacto3c.com.br. Isso, IMPACTO, o número 3 e a letra C, impacto3c.com.br. Lá tem mais detalhes. Perfeito. No fim, tudo isso levanta uma questão importante, né? Se fosse possível reunir um conselho de pares experientes amanhã para discutir o maior desafio de um negócio, qual seria a primeira pergunta que deveria ser feita a eles? Fica a reflexão. Este foi o podcast Conversa de Impacto. Agradecemos a sua audiência e até o nosso próximo episódio.